Na aula de português de hoje, nós vamos tratar sobre acentuação no livro Ler e Escrever, páginas 175 e 176, e depois vamos fazer uma aula 9, apostila Aprender Sempre. Então, vamos começar pelo livro Ler e Escrever. Sequência didática, nossa língua, parte 2, etapa 1, acentuação. Atividade 1A, conhecendo a sílaba tônica. Leia junto com o seu professor, colegas, o fragmento do texto Uma Ideia da Senhora Emília. Em seguida, discuta com os seus colegas as questões. Então, vamos lá. Uma ideia da Senhora Emília. Isso mesmo, repetiu Quindim. E reparem que em cada palavra há uma sílaba mais forte que as outras, pelo fato de ter um acento. Essa sílaba se chama sílaba tônica. O mesmo nome da mãe de Pedrinho, observou a Emília, regalando os olhos. Não, boba. Mamãe chama-se Tonica e o rinoceronte está falando em sílaba tônica. É muito diferente. Perfeitamente, confirmou o Quindim. No nome de Dona Tonica, a sílaba tônica é ni. E na palavra que eu disse, a sílaba tônica é to. E na palavra Pedrinho, qual a tônica? Dri, responderam todos a um tempo só. Então, esse texto aqui é do Monteiro Lobato, né? É um texto adaptado, uma ideia da senhora Emília, e tá no livro Emília no País da Gramática, né? Que é do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, aqui, o que eles estão discutindo? Eles estão discutindo sobre a sílaba tônica. Então, nós já aprendemos que que para formar as palavras, nós precisamos das letras e nós precisamos das sílabas, que é quando normalmente uma consoante se junta com uma vogal, mas não é a regra, né? Porque tem as letrinhas intrometidas que se intrometem, né? Mas daí formamos a sílaba. Aí formando a sílaba, né? Então, por exemplo, vamos pensar cavalo. Cavalo tem 3 sílabas: o ca, o vá e o lo. Cavalo, 3 sílabas. Então, para a gente escrever a palavra cavalo, nós precisamos de 3 sílabas. Aqui nessa aula tá mostrando pra gente qual que é a sílaba tônica. A sílaba tônica é a sílaba mais forte que a gente fala. Então, por exemplo, se ela tiver acento, se a palavra tiver acento, a tônica é a palavra acentuada. A sílaba mais forte é a palavra com acento. Se ela não tiver acento, a tônica é a que a gente fala e que na pronúncia ela se mostra mais forte. Então, por exemplo, para a gente saber qual que é a sílaba tônica, vamos fazer de conta que a gente vai chamar o nosso vizinho, né? Então, ó, por exemplo, vou usar aqui o exemplo da história que é melhor. Então, o Quindim lá estava falando da sílaba tônica. Aí, a Emília achou que tônica era o mesmo nome da mãe do Pedrinho, que chama Tonica. Tonica. E aí ele explicou que não, que tinha diferença, porque na sílaba tônica, a sílaba mais forte quando a gente fala a palavra tônica é o to, que tem o acento. E na tonica, a sílaba mais forte é o ni. Então, como que a gente consegue saber qual sílaba é a mais forte numa palavra? É só a gente fazer de conta que a gente está chamando o nosso vizinho. Aí, a que demora mais tempo pra gente falar é a forte. Então, por exemplo, ó, tonica. Tonica. Qual que a gente demorou mais para falar? O ni, não foi? Tonica. Então, na palavra tonica, o mais forte é o ni. E na tônica, o mais forte é o t e o o, né? Então, vamos ver, ó. Em duplas, escrevam abaixo algumas palavras do texto que possuem acentuação. Então, vocês vão procurar aqui quais são as palavras do texto que possui acentuação, que tem acento, e vão escrever aí. Depois, vocês vão pensar, né, refletir sobre a seguinte questão: a presença ou não do acento modifica o sentido e o significado das palavras? Registre as conclusões do grupo. A gente até pode observar pelo tônica e pelo tonica.
Ó, tonica, tônica. Tônica tem acento, tônica não. Mudou o significado das palavras? Mudou, né? Tônica é um nome, tônica quer se referir a outra coisa, a forte, né? Então, normalmente, quando a gente tem um acento numa palavra e a gente não usa esse acento, a gente pode modificar a palavra, né? Então, é isso que vocês vão observar aí na acentuação.